Estamos de volta, esse é o nosso Visita na Record. Muito obrigada, viu, por estar aqui e de repente já interagindo com a gente. Tá participando? Para participar é muito fácil, só postar um vídeo, foto ou mensagem utilizando a hashtag Visita na Record na sua rede social favorita. Você também pode acessar esse QR Code aqui apontando a câmera do seu celular para ele e aí você vai ser direcionado para um link com todos os nossos canais. Tem o WhatsApp, tem as nossas redes sociais que você pode seguir, Facebook, Twitter, Instagram, tá tudo aqui na tela para você. Aproveite, viu? Conforme o prometido agora, nós vamos falar dos direitos do consumidor, porque nesta quarta-feira, dia 15, é celebrado o Dia Internacional do Consumidor. E quem está visitando a gente tem respaldo para falar disso, viu? É o advogado Marcos Vinícius de Andrade, também presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB de Bauru. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia, Thaisa. Fico honrado com o convite. Que demais, viu? E é bom que a gente vai conhecer um pouquinho mais também sobre esse trabalho da comissão. Aliás, falando em direito do consumidor, muita gente vai lembrar daquele código, sabe aquele código em forma de livro? Seja grande ou pequeno, aquele que se tornou obrigatório nos estabelecimentos comerciais. Muita gente viu até a reportagem passando por aqui, né? Essa obrigatoriedade logo de cara ainda existe, porque muita gente se lembrou, mas eu acho que recentemente eu não vi isso não. Existe sim, Thaisa. É uma lei de 2010 que ainda vige e ainda mantém obrigatória a presença de um Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos comerciais. Não precisa ser um código atualizado, não tem especificações de como ele pode até ser impresso, mas ele tem que estar ali à disposição, num lugar visível para os consumidores que passam pelo estabelecimento comercial. Quer dizer, muita gente quando estourou essa história aí, consultou, viu que tinha lá algo a ver, de repente conseguiu negociar uma situação, mas hoje, se não encontrar, mesmo sendo obrigatório, quem está descumprindo essa medida pode ter alguma punição? Pode. Os estabelecimentos eles são fiscalizados pelo PROCON municipal, PROCON estadual, né? E se não tiverem cumprindo essa regra ou outras, eles podem ser advertidos, penalizados, multados. Então, mas com relação ao código é obrigatório até para atender um dos princípios do direito do consumidor, que é a transparência, o fornecimento de informações claras para o consumidor, né? E o princípio constitucional do consumidor mesmo de ter sempre informações à disposição do consumidor para que o consumidor, como parte hipossuficiente nessa relação, possa estar mais informado e possa defender, buscar os seus direitos. Muito bem, tudo às claras, transparência. Então você também pode exigir esse código, minha gente, que olha, o código é de 1990, só que a proteção do consumidor ganhou importância um pouquinho antes, viu? O doutor Marcos sabe bastante sobre esse assunto. Como é que é? Desde a Constituição, é isso? No Brasil, ele surgiu, o princípio de proteção do consumidor surgiu com a Constituição de 1988, que foi um marco legal para todo o país em várias outras legislações. Nos termos finais lá da OAB, que chama da Constituição, que se chama ADCT, já vinha previsão específica de que haveria necessidade de regulamentação das leis voltadas especificamente para o consumidor em um código específico, que veio a ser o Código de Defesa do Consumidor em 1990. Muito bem, ou seja, a gente reconhecendo já lá que é importante. E, gente, uma curiosidade, viu? O Dia Mundial do Consumidor é celebrado no dia 15 de março, sabe por quê? Porque no dia 15 de março de 1962, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, enviou uma carta ao Congresso Nacional do país. E nessa carta ele reconhecia a importância, o caráter universal da proteção dos direitos dos consumidores. E aí, em 1973, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, reconheceu esses direitos fundamentais do consumidor. Agora vamos contar aquilo que chega mais. Falou em direito do consumidor, que mais o pessoal reclama? Há muitas dúvidas com relação ao direito de arrependimento. O direito de arrependimento, Thaisa, é aquela oportunidade que você tem de devolver um bem, né, um produto que você adquiriu sem precisar justificar por que você está devolvendo. Esse direito de arrependimento ele é especificamente para as compras fora do estabelecimento, as compras pela internet, por exemplo. Então, tudo que eu compro fora do estabelecimento,
por exemplo, não é muito comum hoje, mas vendedores que passam na sua porta, compra por catálogo, né? Aliás, é até Você comum. não está vendo o produto. Você não está vendo o produto, está fora do estabelecimento, você tem o direito de se arrepender e devolver aquele produto em até 7 dias depois do recebimento, sem precisar justificar, sem precisar explicar o motivo da devolução, né? Diferente das questões de garantia legal, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê garantias legais quando o produto apresenta defeito, vício, né? Então, nós temos bens duráveis e bens não duráveis. Para os bens duráveis, essa garantia ela é de 90 dias. Para os bens não duráveis, é de 30 dias. Então, por exemplo, se você comprou um objeto, um item qualquer, e ele apresentou algum defeito, a garantia legal de 90 dias permite que, eventualmente, você peça um reparo, troca de peças ou troca de todo o produto, ou, às vezes, até, dependendo da situação, há previsões de que você pode pedir o dinheiro de volta. Tá? Mas existem regras para isso. Muito bem. Agora, as questões de troca de produtos comprados no estabelecimento, elas são um pouco variáveis. Então, por exemplo, se eu comprei uma roupa para dar de presente para alguém, ou para mim mesmo, e depois acabei chegando em casa provando, ou o presenteado provou e não serviu, ele precisa seguir as regras, as políticas de troca da loja. Então, por isso que é importante para o consumidor, nesses casos, estar bastante atento na hora da compra, qualquer política de troca da loja. Às vezes está na promoção, essa peça não troca porque está na promoção. Exatamente. Então, por exemplo, está lá naquelas gôndolas olha, ponta de estoque, né? O consumidor ele tem que estar atento para saber se aquele produto vai poder ser trocado de novo, porque a lei não obriga o estabelecimento a fazer essa troca depois, a não ser que esse estabelecimento já tenha deixado claro ao consumidor que ele poderia trocar em 10 dias, 15 dias, 30 dias, enfim, é sempre assim, o consumidor tem que estar atento para poder fazer valer os seus direitos. Isso mesmo, gente. Agora vamos para outra situação. Você está num restaurante, aí tem alguém lá tocando, você está curtindo aquele ambiente gostoso, aí no final vem lá junto com a conta, assim, ó, couvert, né, ou enfim, cantor, o que vier. Como é que funciona? É obrigatório, não é? Depende? Nós dentro de estabelecimentos de restaurantes, enfim, estabelecimentos de diversão, existem várias situações e dúvidas que as pessoas têm e uma delas é com relação à possibilidade de não pagar o couvert, né? A pessoa não é obrigada a pagar o couvert. Por exemplo, também nós temos a questão de perda de comanda. Muitas vezes vem ali um texto na comanda, né? Se você perder... Se você perder, você tem que pagar R$300, né? Não é bem assim, né? A obrigação de controle, ela é do estabelecimento, né? Lembra que eu te falei com relação à parte hipossuficiente, a parte frágil na situação, ela é o consumidor. Então, é o estabelecimento que tem que ter os cuidados para que ele possa calcular, controlar o consumo da pessoa, e não é ela que tem que se preocupar em guardar uma comanda, né, e pagar na eventual perda. Caso ela perca, ela não precisa, não tem que pagar aquela multa exorbitante. O lado mais fraco da corda já é o consumidor. É o consumidor. E a lei entende isso. Exatamente. Agora me fala, e o tal dos 10%? Tem que pagar ou não? Né, para ajudar os funcionários, tem gente que faz questão, eu acho importante. Os 10% do garçom é outra coisa, assim como o couvert, que não é obrigatória para o consumidor, né? Ele pode, mesmo vindo lá no momento na do fechamento da conta, ele pode falar, olha, eu não gostaria de efetuar o pagamento. É que assim, muitas vezes a gente é tão bem atendido que nós nos importamos de fazer o pagamento de 10% de garçom, né? Ainda dá uma caixinha, né? Ainda dá, Aliás, fica para uma outra conversa. Esses 10% não são os 10% todos que vão para o garçom. Tem uma parte disso que o empregador pode reter. É uma outra conversa. Mas assim, o consumidor, ele não é obrigado a pagar couvert, taxa de 10% do garçom, entre outras coisas, às vezes, que surgem também no meio. Olha só, gente, quanta informação, quanta coisa que a gente tem que saber. O código tem que estar debaixo do braço aqui, ó, não só dos advogados, mas da gente também. Agora me conta, venda casada, hein? Tô no comércio, ou então tô no cinema. Não pode entrar aqui no cinema com outro tipo de bebida, de comida. Ou no comércio, ó, tô te dando esse produto, mas você só leva ele se levar o outro tal.
Só de ser venda casada o nome já assusta, né? Já não, no caso. Mas venda casada, ela é quando um fornecedor, ele amarra a compra de um outro serviço, de um produto com uma compra principal, né? É proibida. Aliás, é muito proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. E ela é vedada, né? Então, por exemplo, só a título de exemplo, quando nós vamos ao cinema, o cinema atrela o filme que você quer assistir à necessidade de comprar uma pipoca ou, enfim, alguma coisa, isso é proibido. Eu posso levar minha pipoca, né? A venda casada, a venda do ingresso junto com a pipoca é proibida. A gente tem situações, cada caso é um caso, mas a gente tem várias outras situações no dia a dia que a gente às vezes pode identificar uma venda casada, que é alguém oferecendo um produto e querendo obrigar você a levar outra coisa junto que você poderia buscar em outro estabelecimento, ou levar da sua casa, alguma coisa assim. Gente, eu estou cheia de dúvidas, mas o nosso tempo está voando por aqui, é sempre assim, viu, doutor Marcos? Mas me conta, você é o presidente da comissão aqui em Bauru, Comissão dos Direitos dos Consumidores, vocês estão à disposição, tem sempre um time de advogados para atender o povo, como é que funciona? Aliás, fica o abraço para o pessoal da comissão, não sou o presidente da Comissão de Direito do Consumidor aqui de Bauru, e nós temos atividades, temos reuniões mensais lá, né? Inclusive nesse mês do consumidor nós vamos ter reuniões, uma palestra e eventos específicos para comemorar a data. Que bom! Né? No dia 15 de... A população pode ter acesso? Pode. No dia 15 de março nós vamos ter uma palestra, virá um palestrante de fora da cidade, muito renomado, tem muito para expor e acrescentar para a gente com relação ao tema. E o evento ele é aberto à população em geral. Quem quiser participar, basta procurar as redes sociais da OAB, vão ter informações lá. Mas já adiantando, é no dia 15 de março, às 19 horas, lá na Casa da Advocacia, na OAB. Bom demais, comemorando já essa semana, minha gente. Aliás, a gente adora ser consumidor, né? Gosta de gastar, então a gente tem que saber dos nossos direitos também. E não é só esse canal, doutor. Para o pessoal que quer, estou com outras dúvidas, como é que funciona para entrar em contato com vocês? Eu sempre falo, Thaisa, que assim, o direito ele não socorre quem dorme, né? Se você quer fazer valer seus direitos, tem que estar atento e buscar fazer valer esses direitos, né? Então, você tem, como consumidor, você tem vários órgãos que podem te dar esse suporte, como o PROCON, sites mesmo, particulares, que oferecem serviços que são muito úteis, né? A gente conhece vários que a gente pode pesquisar na internet e localizar, mas assim, como órgãos oficiais é o PROCON, os juizados especiais, né? Às vezes até uma própria comissão de direito do consumidor como a nossa, que por vezes dá suporte para pessoas que têm algum problema e procuram a comissão, mas o ideal mesmo é que sempre a pessoa, tendo dúvida, procure um advogado de confiança, né? Procure um advogado na medida do possível, o seu advogado de confiança, para que ele possa te dar um suporte, dar orientações, inclusive com relação a como você pode buscar os seus direitos. Muito bem. Para quem não tem recursos para ter um advogado, tem algum canal público? Então, o próprio juizado, para você demandar no juizado, você não precisa necessariamente estar acompanhado de um advogado, né? E quando há essa necessidade, as pessoas mais carentes, elas podem procurar serviços como o da Defensoria Pública, né? Que oferece de forma gratuita para pessoas com determinada faixa de renda, serviço advocatício, né? Seja por meio de um defensor ou por meio de advogados mesmo, que estão cadastrados para fazer esse tipo de atendimento lá. Muito bom, tá vendo, gente? Serviço para você, nosso domingo de manhã está aqui para isso também, viu? Para você saber tintim por tintim. Doutor Marcos, agradeço. E já soube aqui de bastidor que hoje é aniversário da sua filha, é isso? Hoje é aniversário da minha filha. Eu vou mandar um beijo para ela, parabéns, Ana Beatriz. Ela vai ficar super feliz na hora que estiver assistindo a gente. Muito bem, parabéns, Ana Bi, muita saúde para você, viu? Que Deus te abençoe. Obrigada, doutor Marcos, e volte mais vezes à nossa sala de estar. Obrigado. Essa é a nossa visita, gente. Gostoso demais, né? Você fica sabendo de tantas coisas. Então não perca o próximo programa, sempre às 9h30 da manhã, aqui na tela da Record TV Paulista. A gente deseja boas compras conscientes para você nessa semana, hein? As nossas edições estão disponíveis a qualquer momento, de onde você estiver e quantas vezes quiser. Acesse o YouTube da Record TV Paulista. Um grande beijo, foi um prazer, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau.